Então, nessa apostila 4, pessoal, a gente vai estudar aqui essa parte aqui chamada de mecânica quadro, pelo material de vocês, das aulas 15, 16, 17 e 18. Todas essas aulas, elas são muito importantes para a física, tá bom? Porque você vai aprender um conceito que ele não é tão simples assim. Você vai ver que energia nem tem uma definição formal, tá? Então a gente vai ter que aplicar isso, ver isso no nosso dia a dia e ver como é que a gente entende energia, tá? Então talvez seja um dos temas mais complicados aí que vocês vão ver, já viram, né? Dos que vocês já viram, esse eu acho que é o mais dificinho. E vai envolver aí, a energia vai pegar bastante, bastante o que vocês já estudaram de velocidade, por exemplo, tá bom? De andar com velocidade constante, né? Tem que saber isso. A energia vai cobrar isso aí de vocês. Tudo bem, gente? Pela a introdução, assim, alguma dúvida? Galera, alguma dúvida? Não? O que foi esse link que o David mandou aqui? Do Google Meet? Ah, não, é daqui da reunião, né? Ele mandou para ele poder entrar de novo, acho. Vai tentar entrar de novo. Bom, então vamos iniciar nosso estudo aqui dentro do que a gente chama de energia, tá? Repito, é de suma importância que você faça a leitura do material. Se possível, faça um resumo, tá? Vai te ajudar muito na parte conceitual. Então, quando você for estudar essa primeira aula, você leia daqui da introdução, ó, conceito de energia, você vai ler tudo isso aqui, vai entender a unidade de medida, eu vou passar isso para vocês hoje, mas entenda isso, tá? Isso daqui é muito importante, energia não se cria, se transforma, tem que ler também. Vou falar das usinas aqui e pronto. Até aqui, até a página 29. Daqui para baixo já é outra aula, ok? Então, a gente vai entender algumas coisas acerca do que a gente chama de energia, tá bom? Então, nada melhor para exemplificar isso do que a gente pegar o nosso recorte de uma usina. Eu acho que a usina ela vai ser muito importante aqui, então eu vou pegar um recorte da usina, tá? Para que a gente possa entender isso. Então, ó, eu vou recortar isso aqui. E aí vocês vão entender melhor isso aí, tá bom? Deixa eu só apagar essa parte aqui, ó. E apagar essa parte aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só. Primeiro, vocês acham que a energia está presente no dia a dia de vocês? Ou é algo que está meio distante, assim? O que vocês acham? Tá. Me fala o que vocês acham que é a energia que está à sua volta. Vamos lá, eu quero que vocês falem para mim. A energia elétrica, muito bom. A energia elétrica ela está no seu dia a dia em muitos aspectos, né? Para você ligar o seu computador precisa de energia elétrica, para você ligar o seu celular, para você ligar a luz, para você ligar a televisão, para você ligar o chuveiro elétrico, precisa de energia elétrica. Tudo bem? Então, a energia elétrica está presente no seu dia a dia. Outra forma de energia aí, acho que alguém mandou aqui no chat, ó. Energia solar. Energia solar está presente também no seu dia a dia. O sol, o sol ele aquece muitas coisas no que está à sua volta, tá bom? Inclusive você mesmo. Se não tivesse energia solar, que é transformada em energia térmica, a gente tem um grande problema de temperatura no nosso planeta, né? Então, a energia solar também está presente aí. Outro exemplo, vai. Ninguém? Mas nenhum. Energia do nosso corpo, a gente tem algumas formas de energia do nosso corpo, né? A gente tem aí
uma energia liberada pela queima de carboidratos, né? A gente sabe que a queima dos carboidratos faz com que a gente tenha energia para transformá-la em outras coisas. Ó, os termos já vindo. Transformação, importante. Energia potencial gravitacional, importantíssima também, tá? A partir do momento que o corpo está colocado numa determinada altura, ele tem um acúmulo, um potencial de energia devido ao campo gravitacional, tá? Energia da bateria do celular? Sim, energia química. Energia química que depois vira energia elétrica. Então veja, você tem diversas formas de energia no seu cotidiano. Agora, quer ver uma pergunta difícil para você pensar? Alguém pode falar para mim o que é energia sem ler em lugar nenhum, tá, gente? O que vocês entendem por energia? Vocês já falaram exemplos, mas o que é? Com as palavras de vocês, é importante que vocês vocês pensem e tentem formular isso. Nem me disponho, não sei. Uma força que faz ligar algo. Força não. Força está envolvida. Mas energia não é força. Força é uma coisa, energia é outra. Quer ver, ó? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa essa fotinha aqui no canto por enquanto, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos um bloco que está apoiado numa superfície, certo? Vamos colocar a seguinte situação. Ele está em equilíbrio estático, ou seja, a soma das forças aplicadas a ele é igual a zero, e aí isso faz com que ele tenha um estado de repouso, tudo bem? Está aqui, equilíbrio estático. A gente já estudou isso. Aí eu vou vir aqui e vou aplicar uma força. Vou aplicar uma força. O que eu acabei de fazer foi o seguinte: a soma das forças nesse corpo não era zero, gente? Estava em repouso. A partir do momento que eu apliquei uma força, eu faço com que a soma das forças nesse corpo não seja mais zero, seja diferente de zero. E isso faz com que esse corpo adquira o quê? O que vai acontecer com esse corpo quando eu aplicar uma força a ele, galera? Fala pra mim. Não, Henrique. O que vai acontecer com o corpo quando eu aplicar a força nele? Ele vai se mover. Concorda que ele vai começar a andar? Então, o que eu acabei de fazer foi o seguinte, ó. Eu tinha um corpo em repouso e agora eu tenho um corpo que entra em movimento. A partir do momento que eu apliquei uma força, fiz com que ele entrasse em movimento, eu fiz com que ele tivesse um deslocamento. Ele saiu de um ponto e foi até outro ponto, não foi? Então ele se deslocou nesse ponto, nessa trajetória de um ponto para o outro. Ou seja, a aplicação de uma força gera um deslocamento. Eu tirei o corpo do estado de equilíbrio estático e agora eu sei que ele está em movimento. Eu fiz com que ele adquirisse uma aceleração. Lembrem-se da segunda lei de Newton. Lembrem-se da segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Então, eu fiz com que o corpo saísse do estado de repouso e através da aplicação de uma força, eu tenho agora uma força resultante que faz com que o corpo ganhe uma aceleração e tenha um deslocamento. Isso que eu acabei de falar para vocês tem um nome. A gente fala que o corpo ele realizou trabalho. A aplicação de uma força que acarreta num deslocamento é chamado de trabalho. E quando você realiza trabalho, você tem que gastar energia. Ou seja, a gente diz na física, por enquanto, para vocês que trabalho é energia. Tudo bem? Sim? Então, o que eu posso dizer? Que a aplicação de uma força faz com que o corpo se desloque. Nesse momento, ele
ele realiza trabalho e trabalho é energia. Tudo bem? Sim ou não? Sim? Beleza. Então, quais grandezas físicas estão relacionadas para que eu tenha realização de trabalho? Bom, simples. Força e o que mesmo? Delta S, né? Lembra o que é delta S? O nosso querido deslocamento. Essas coisas em conjunto fazem com que o corpo realize trabalho. Trabalho. Você tem que saber isso. Ó, não vem ao caso agora você saber propriamente as características do conceito de trabalho. Mas trabalho é dado por essa letrinha aqui e é calculado como força vezes deslocamento. Tem uma outra variável que é um cosseno e tudo mais, mas para vocês agora não é importante isso. Então, força vezes deslocamento, o D, galera, é do delta S, a mesma coisa que o deslocamento, tá? Então, F vezes D é a realização de trabalho, força vezes deslocamento. Como eu disse, não se preocupe em calcular isso. Aí você vai falar, professor, mas por que você está passando? Porque você tem que entender qual é a unidade de trabalho para você saber qual é a unidade de energia. Então, vamos ver a unidade de medida? Unidade de energia de trabalho. Unidade de medida, desculpa. Unidade de medida de trabalho. Vamos ver aqui? Bom, vamos lá. Qual é a unidade de medida de força? Galera, eu fiz uma pergunta. Qual a unidade de medida de força? Pessoal, isso, newtons. Então veja, o F aqui, ó, vou até circular de vermelho. A unidade de medida de força é newton, pessoal. Newtons. Então, a unidade de medida de trabalho vai ser newton vezes quem? Qual é a unidade de medida de deslocamento? Deslocamento. Qual a unidade de medida de deslocamento? Metros. Muito bom. Galera, vamos lá. A gente já discutiu isso. Faz sentido você falar assim, nossa, eu acabei de correr ali na rua 700 massas? Não faz sentido. Não faz sentido. Ou 700 velocidades? Não. Deslocamento, quanto eu andei, é metro. A gente já falou sobre isso. Já falamos. Beleza. Então, Newton vezes metro. Esta é a unidade de medida de trabalho, unidade de medida inicial. Por que unidade de medida inicial? Agora olha para cá, presta atenção. Qual unidade de medida é Newton? Como que eu cheguei nessa unidade de medida? Eu passei isso para vocês quando eu dei a segunda lei, que aliás está aqui na tela para vocês. A unidade de medida newtons vem da onde? Tem aceleração, massa vezes aceleração, ótimo. Então vem daqui, não vem, ó, ó. Então agora você precisa abrir a unidade newton. Vamos abrir a unidade newton. Vamos lá. Acompanha o raciocínio. Opa. O mouse está muito ruim, gente. Peço desculpas. Então, olha só. Veja, trabalho é Newton vezes metro. Só que Newton vem daqui, ó, massa vezes aceleração. Unidade de medida de massa, quilograma.
vezes unidade de medida de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Isso é a unidade de Newton. É o que está circulado em azul ali, é o que está circulado em azul aqui, ó. Só que ainda tem multiplicando o metro ali, não tem? Então, fala para mim, unidade de medida final aqui das coisas. Quilograma vezes metro vezes metro, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Então você conclui que a unidade de trabalho é quilograma vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. E aí, tudo isso aqui, toda essa unidade de medida, você chama carinhosamente de joule. Carinhosamente de joule. Então, tudo isso daqui é J. E J é joule. É assim que escreve, joule. Ó, joule. Então, pera. Recapitulando. Trabalho. Para um corpo realizar trabalho, eu tenho que ter uma força aplicada a ele. E essa força tem que gerar um deslocamento. Quando essa força gera um deslocamento, a gente fala que o corpo realizou o trabalho. Ou seja, ele possui uma energia associada a ele. Mais para frente a gente vai ver qual é essa energia. Mas agora não vem ao caso. Vamos entender isso. Então, força vezes deslocamento é trabalho. E trabalho, então, se é força vezes deslocamento, é um conjunto de unidades. Quais unidades? Força, Newton, deslocamento, metro, então é Newton vezes metro. Não é por, hein? Por é dividido. É Newton vezes metro. Ok. Só que Newton vem de outras duas unidades de medida, que é de massa e de aceleração. Quando eu abro a unidade Newton na unidade de massa vezes aceleração, vai ficar quilograma da massa vezes a aceleração, que é metro por segundo quadrado. Só que é Newton vezes metro, então eu tenho um metro multiplicando aqui. Portanto, no final de tudo isso, multiplicando quilograma vezes metro, quilograma vezes metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Então, é uma junção de unidade de massa, unidade de aceleração e unidade de deslocamento. Juntando essas três coisas e tempo. Juntando essas quatro coisas, você aborda o que a gente chama de energia, que é Joule. Então, a energia depende do quê? Da massa, depende da aceleração, depende do deslocamento do corpo e depende do tempo. São quatro grandezas físicas juntas. Por isso que eu falei que tudo que você viu é importante agora. Tudo que você estudou é importante agora. Porque vai relacionar tudo isso aí. Tudo bem, gente? Deixa eu ver as perguntas que mandaram aqui. Tem um cara... Sim, James Prescott Joule. Sim. Foi um cara... Foi muito importante no estudo de energia. Tá? Por isso que a unidade leva o nome dele. Da hora essa matéria mesmo. Essa matéria é bem legal, gente. Ela só é um pouco mais complicada que as outras, mas ela é legal. Tá? Então, tudo bem para vocês que realizar trabalho é ter uma energia associada a si? Sim ou não? Beleza. Espera aí que mandaram coisa que eu não consegui ler aqui. Pode sim, Matheus, vai lá. Sem problemas. Bom, então, a partir do momento que você entende isso, você consegue entender outras coisas. Ó, o que a gente acabou de discutir está no material de vocês, tá? Tá aqui, ó. Toda essa discussão tá aqui. A diferença é que ele chama de L e T maiúsculo o tempo, mas eu já ensinei vocês a forma mais correta, né? Já ensinei. As nomenclaturas, tudo bonitinho.
Bom, agora, aqui, ó, tem uma historinha falando do Joule, tá? Importante você ver isso aqui. E aí, galera, a gente vai pegar aqui uma coisa muito famosa mesmo, tá? Sobre o Einstein, que vocês já devem ter ouvido falar. Eu posso apagar isso aqui para eu poder falar rapidinho do Einstein? Sim? Então já devem ter ouvido falar. Albert Einstein, né? Grande físico, teórico, desenvolveu a teoria da relatividade, desenvolveu o efeito fotoelétrico, pelo qual ele ganhou um prêmio Nobel. Isso, tá? Então, contribuições importantíssimas para a ciência como um todo, mais especificamente para a física. Vocês já devem ter visto, ouvido falar, visto na TV, em algum desenho, alguma coisa, a famosa equação do Einstein. E igual a mc quadrado. E você nunca parou para pensar no que significava essas coisinhas aqui, né? Vamos ver o que significa essas coisinhas, vamos ver se isso daqui tem a ver com o que a gente está discutindo. Olha só, já falo do E, tá? Vamos supor, você não sabe o que é E, tá aqui paradinho. O que é esse M? Esse M aqui é de massa, tudo bem? Então vamos lá, vou colocar aqui no passo a passo, vamos lá. A unidade de massa, vocês sabem, hein? Já discutimos agora há pouco. Massa é dada em quilogramas, certo? Massa é dada em quilogramas no sistema internacional. Beleza. Alguém sabe me dizer o que é esse C? Alguém sabe me dizer o que é o C? Velocidade da luz. Só que é a velocidade da luz no vácuo, tá? Esse C tem um valor em metro por segundo que vale 3 vezes 10 a oitava. É a velocidade que a luz viaja no espaço. 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, só para vocês terem uma noção da velocidade que é isso aqui, ó. 3 vezes 10 a oitava metro é 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só para vocês terem uma ideia, 6 zeros é milhão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem 300 milhões de metros percorridos em um segundo pela luz. A luz anda 300 milhões de metros em um segundo. Ou seja, você piscou, ela já andou 300 milhões de metros. É muito rápido. É muita coisa. Então, nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Dessa forma, unidade de medida de velocidade já está ali em cima, metro dividido por segundo, certo? Agora, vamos ver qual a unidade de medida do E. Qual a unidade de medida desse E? Vamos lá? Só multiplicar a massa pela velocidade da luz ao quadrado, né? Então, vou multiplicar a massa, que é quilograma, e a velocidade da luz eu vou colocar tudo ao quadrado, porque está ao quadrado, né? Então vai ser metro por segundo, vou colocar um parênteses aqui, metro por segundo. Tudo isso aqui é ao quadrado, né? Porque o C está ao quadrado. Até aqui tudo bem para todo mundo? Sim ou não? Sim? Beleza. Agora eu vou aplicar o que eu sei de matemática ali. Oi, alguém falou alguma coisa? Não? Tudo bem? Beleza. Vou aplicar o que eu sei de matemática aqui, ó. Uma fração ao quadrado é o número de cima ao quadrado e o número de baixo ao quadrado. Então vai ficar metro elevado ao quadrado, metro quadrado. Embaixo eu tenho o segundo dividindo tudo. Segundo ao quadrado, segundo ao quadrado. Só que quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, você já sabe. A unidade de medida disso daqui é joule. Então, o que o Einstein formulou, só olhando a fórmula a gente consegue pensar nisso. Que um corpo que possui uma massa e viaja na velocidade da luz, ele tem uma energia associada a si, certo? Então esse E é de energia.
Então o corpo ele tem uma energia associada ao seu movimento quando ele viaja na velocidade da luz ao quadrado, ou na sua própria velocidade ao quadrado, a gente vai ver isso mais para frente. Portanto, essa equação é uma equação que define a energia de repouso de um corpo. Para tirá-lo do repouso e colocá-lo na velocidade da luz, eu tenho uma determinada energia associada a ele. Tudo bem, gente? Rebeca, eu não sei o número exato, tá? Mas são muitas. Mas são muitas. Você tem aí, vai contando rápido: energia elétrica, energia térmica, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia elástica. Você tem a soma dessas três últimas que eu falei, que é energia mecânica. Você tem energia solar. Você tem energia da água, que é maremotriz. Você tem infinidade de energias. Energia luminosa, energia química. Tá bom? Gente, isso aqui tá na apostila 4. É a primeira aula da apostila 4. Tudo bem, gente? Então, importante saber essas coisas, ter essas noções, tá? Posso apagar essa parte? Sim, vocês vão aprender. Vocês vão aprender todas essas que eu falei, na verdade. Fica tranquilo. Pode. Ok, pode apagar. Então, eu vou apagar aqui. Olha lá, descobri o meu truque de apagar rápido aqui, ó. Vou ter mais espaço. Bom, vamos lá. Pensando nisso, galera, vamos entender que energia, ela não vem do nada, tá? A energia não existe do nada. A energia, ela é sempre transformada uma na outra. Vocês já estudaram em química Lavoisier? Já chegaram a estudar Lavoisier? Ou não? Sim? Então o Yuri deve ter falado a famosa frase do Lavoisier para vocês. Que na natureza... Como é que é? Alguém lembra? Na Na natureza... natureza nada se cria, tudo se Se transforma. transforma. Nada se cria, tudo se transforma. Transforma. Então, quando a gente pensa nisso, em relação ao funcionamento, né, é o que a gente entende da natureza, a gente traz isso para a física, que também é uma ciência da natureza. E aí a gente analisa energias nesse formato. Energias, elas não são criadas, elas são transformadas umas nas outras. Claro que no meio do caminho pode haver perdas, né? Mas você tem aí associações de transformação, tá bom? Então, é muito importante saber isso. Quer ver um exemplo? Alguém aí tinha citado a bateria do celular. Galera, a bateria do celular, ela nada mais é do que uma solução química, tá? Normalmente dos elementos lítio e cádmio, ok? Uma bateria de lítio, ela tem uma solução ali em que o desenrolar dessa solução libera uma quantidade de energia. E é o que acontece, existe uma coisa chamada gerador que pega essa energia química e converte em energia elétrica. E aí parte dessa energia é perdida na forma de calor. Por isso que o seu celular, ele esquenta. Porque nenhuma máquina funciona com 100% de eficiência, tá? Então a energia química é transformada em energia elétrica com uma perda para o meio ambiente. Então esse calor que vai para o meio ambiente, a natureza vai dar um jeito de pegar essa energia e converter em outra coisa, tá bom? Então, um grande exemplo dessas transformações, dessas conversões está aqui na usina, tá? Uma usina hidrelétrica para ser mais exato, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu já vou falar da usina. Isso, o Marcelo comentou, exatamente. Alguém tem alguma dúvida? Não? Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, galera, não vai dar para falar mais, a nossa aula chegou ao fim, infelizmente. Tá? Espero que essas ideias iniciais tenham ficado claras, ok? Repetindo para vocês, aqui, ler, aqui o que eu acabei de falar de não se criar, mas se transformar, tá? Você vai ler lá do começo até a página 29, até aqui, ó. Na próxima aula, eu vou falar só das transformações de energia, eu vou falar da de usina nuclear,
vou falar de usina hidrelétrica, vou falar de usina eólica, tá? A gente vai falar dos funcionamentos das usinas e como as energias estão associadas a esses locais, tá bom? E aí é muito legal, a gente vai discutir bastante a energia nuclear. Vamos falar um pouquinho de Chernobyl, vamos falar um pouquinho de Fukushima, temas bem interessantes, tá bom? Isso também tem impactos diretos na geografia e na história, ok? Então na próxima aula, na semana que vem, a gente discute essas coisinhas.